quero trabalhar com esse teorema aqui com vocês, teorema de um ângulo externo. Na verdade, a gente tem dois teoremas de ângulo externo, eu vou trabalhar com o primeiro deles. E o teorema diz o seguinte, olha, um ângulo externo de um triângulo é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. Nessa nossa figura, o que esse teorema quer dizer? Que esse ângulo aqui, que é externo em C, é maior do que o A e também é maior que B. Ok? Como é que a gente pode fazer a demonstração desse teorema? Bom, imagine que haja aqui um ponto médio M e que eu consiga, passando por M, olha, traçar um segmento PB, ok? De tal forma que M seja ponto médio de AC e M também seja ponto médio de PB, ok? Então, como é que eu começo a enunciar essa demonstração? Seja M ou o ponto médio de AC. Seja P ponto tal que M é ponto médio de BP, ok? Então ele é ponto médio tanto do AC quanto do BP. Está aqui o nosso ponto M. Legal, né? Bacana que esse aqui esses pontos, tanto M quanto P, são auxiliares e esse segmento PB também é um segmento auxiliar. Ele vai nos ajudar a fazer essa demonstração. Bom, se isso acontece, se eu traçar o segmento PC, eu terei dois triângulos congruentes. Quer ver? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui esse ângulo aqui, olha, oposto pelo vértice desse. Logo, esses dois ângulos aqui são congruentes. Então, pelo caso L, ou seja, lado, ângulo, lado, olha, lado, ângulo, lado, esse triângulo aqui, ó, é congruente a esse triângulo aqui, ok? Então, aqui embaixo, eu vou colocar, olha, o triângulo BMA é congruente ao triângulo CMP, tá vendo? Ou PMC, né? Triângulo PMC, pelo caso LAL, certo? Por que pelo caso LAL? Porque eu vou colocar aqui, não havia necessidade, né? Porque a gente já está indicando na figura, mas eu vou colocar aqui do lado, ó, AM é congruente a CM. BM é congruente a PM. E o ângulo AMB é congruente ao ângulo CMP. Ok? Então, eles são congruentes. Qual é a consequência disso? A consequência desses dois triângulos serem congruentes é que esse terceiro lado aqui, olha, vai ser congruente a esse terceiro lado. E também esse ângulo aqui, olha, o ângulo A, tá vendo? Esse ângulozinho aqui, o ângulo A, é o ângulo compreendido entre esse 3 e esse 1 aqui. Então, entre esse 3 e esse 1, esse ângulo aqui, olha. Então, esse aqui é o ângulo A. Ok? Então, o que eu posso dizer? Que o ângulo MCP é congruente a quem? Ao ângulo A. Ok? Mas olha só,
esse ângulo MCP, que é congruente a A, ele é menor, ele é interno ao ângulo E. Não é interno ao ângulo E? Qual é a consequência disso? Então, a consequência disso é que o ângulo A é menor que o ângulo E. Pronto, como queremos demonstrar. Não é isso que a gente quer demonstrar? Um ângulo externo, que é esse ângulo externo, de um triângulo é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. Bom, então ele é maior do que A. É isso que a gente quer mostrar. Esse teorema, ele diz para a gente que E é maior do que A nessa figura, né? E que E é maior do que esse outro ângulo aqui, do que o ângulo B. Ok? A gente já conseguiu demonstrar que o E é maior do que A, já que o A é menor do que E, ele é interno. Ok? E como é que a gente vai fazer para demonstrar o outro agora, que E é maior do que B? Faz a mesma coisa. Eu vou traçar da mesma forma, só que ao invés de traçar para cá, eu vou traçar para cá. Olha aqui, vou fazer um pouco mais aqui embaixo. Eu não preciso fazer tudo de novo porque é exatamente a mesma coisa. Eu vou só indicar e vou escrever que analogamente isso acontece. Bom, eu tenho aqui, olha, A, B, C e aqui, olha, o ângulo E, ok? Bem, se eu fizer a mesma coisa, se eu passar agora por aqui, olha, meu ponto médio é esse. Então, olha, eu venho para cá, ó, e eu traço aqui um ponto P, passando por um ponto M, que é ponto médio. Então, eu coloco aqui, olha, analogamente, ok? Analogamente, olha o que está acontecendo aqui. Bom, se isso acontece, eu tenho que esse lado é igual a esse lado é igual a esse, ok? E aqui eu posso fechar e olha o que eu tenho novamente. Novamente eu tenho esse ângulo aqui, oposto pelo vértice é esse, logo eles são congruentes. Lado congruente a lado congruente a lado. Eu posso dizer que esse triângulo aqui, olha, é congruente a esse triângulo, pelo caso LAL. Ok? Consequentemente, esses três, olha, igualzinho, raciocínio igualzinho. Esse lado aqui, PC, é congruente a esse lado, PC. Ok? E esse ângulo aqui, olha, que é o ângulo B, esse ângulo aqui, é o ângulo B, ele é compreendido entre 1 e 3. Quem está compreendido entre 1 e 3 aqui? Esse ângulo, ó. Esse aqui é o ângulo B, ok? Mas olha só que interessante. Se eu prolongar o lado AC, eu tenho o ângulo E aqui tudo, né? Esse aqui, porque esses dois são opostos pelo vértice. Olha aqui, ó. Esse é oposto pelo vértice desse, não é isso? Olha o que está acontecendo. O B é interno a E, tá vendo? Logo, o que eu posso garantir? Que o B é menor do que o E, já que o E é isso aqui tudo. Legal, né? B é menor do que E. Então, analogamente, eu posso dizer que B menor do que E. Pronto, fizemos a nossa demonstração. Demonstramos que o ângulo A interno é menor do que o E externo e o ângulo B interno é menor do que o E externo. Ok? Está aqui esse teorema. Ele é muito importante. Isso vale para qualquer triângulo, né? Se eu tiver um outro triângulo aqui, vou fazer aqui um pouquinho. Se eu tiver um outro triângulo qualquer um deles, aqui por exemplo, esse ângulo externo, ele é maior do que esse e também é maior do que esse, certo? Não é maior do que a soma dos dois, não. Ele é maior do que esse e maior do que esse, tudo bem? Bom, e se eu tiver um triângulo assim, olha, olha esse triângulo aqui, o obtusângulo, né? Não consegui fazer muito retinho não, mas dá para a gente entender a ideia geral. Deixa eu dobrar aqui um pouquinho, pronto. Aqui, esse triângulo. Qual é esse ângulo externo? Bom, se eu prolongar, o ângulo externo é esse, não é esse ângulo externo? De acordo com esse teorema, esse ângulo externo ele é maior do que esse e também é maior do que esse.
Agora a gente vai trabalhar com a definição de retas paralelas. O que nós vamos fazer agora é saber os nomes dos objetos que a gente vai trabalhar nesse capítulo de paralelismo. Duas retas são chamadas de paralelas, e o símbolo está aqui na tela, quando elas são coincidentes, ou seja, quando uma é exatamente a outra, né, quando elas estão sobrepostas, ou sendo coplanares, ou seja, no mesmo plano, elas não têm ponto nenhum comum. A interseção delas é vazia. Olha. Se a interseção de duas retas é vazia e essas retas estão no mesmo plano, então elas são paralelas. Exatamente o conceito intuitivo que a gente tem de retas paralelas. Aqui só existe uma formalização. E quando essas retas paralelas, ou qualquer outras duas retas, mas agora o nosso foco são as retas paralelas, quando elas são cortadas por uma transversal, elas geram 8 ângulos. E aqui esses ângulos são nomeados com números, né? Ângulo 1, 2, 3, 4, ângulo 5, ângulo 6, ângulo 7, ângulo 8. E os pares desses ângulos, aos pares desses ângulos a gente dá nomes. Por exemplo, o 4 e o 6, ó, esse par aqui, 4 e 6, são chamados de alternos internos. Por quê? 4 e 6 estão separados pelo T, tá vendo? Pela transversal. Então são alternos internos porque eles estão entre as duas. Assim como 3 e 5 são alternos internos. Então quando eu falar de ângulos alternos ou alternos internos, são esses. Alternos externos seria o quê? Aqui o 2 e o 8, o 1 e o 7, ok? Estão separados pela transversal e aqui no caso externos porque eles não estão entre as duas paralelas. E correspondentes, olha, o 2 e o 6 são correspondentes. Está vendo aqui, ó, paralela, paralela. É o ângulo que a reta T, a transversal T, forma com A e forma com B. Então são chamados, olha aqui, correspondentes. O 1 e o 5 também são correspondentes, olha, o 7 e o 3 e assim sucessivamente. Então agora você já sabe os nomes dos pares dos ângulos que a gente vai trabalhar. Isso é importante na hora de a gente enunciar um determinado teorema. Agora a gente vai trabalhar com outro teorema, um teorema muito importante para a geometria, muito usado, e ele vai nos ajudar a demonstrar vários outros teoremas também. Ele diz o seguinte, olha aqui. Se duas retas coplanares distintas e uma transversal determinam ângulos alternos ou correspondentes congruentes, então essas duas retas são paralelas. Vamos interpretar isso. Ele está dizendo o seguinte, se eu tenho aqui uma reta A e aqui, olha, uma reta B, cortadas por uma transversal, T, e se esse ângulo aqui, olha, chamei de alfa, e esse ângulo aqui eu chamo de beta, então o que ele quer dizer? Tenho duas retas coplanares, ou seja, no mesmo plano, e são distintas, não são iguais. E uma transversal, elas estão determinando esses ângulos aqui, alfa e beta, que são ângulos alternos internos, né? Alfa e beta. Se esses ângulos são congruentes, então essas duas retas são paralelas, é isso que ele quer dizer. Bom, como é que eu posso escrever isso aqui matematicamente? Se alfa é congruente a beta, então, olha, alfa congruente a beta, então A é paralelo a B, ok? Esse é o teorema. Lembrando que o que significa alfa paralelo a beta? Perdão, A paralelo a B significa que a interseção entre os dois é vazia, ok? Por definição de paralelo. Então vamos fazer essa demonstração? Para a gente fazer essa demonstração, a gente vai usar um método chamado redução ao absurdo. O que é o redução ao absurdo? Ao invés de demonstrar diretamente essa minha afirmação, que é onde eu quero chegar, eu nego e tento demonstrar essa negação. E eu quero ver o que vai acontecer. Se eu negar e der falso, quer dizer que essa afirmação é verdadeira. Ok? Vamos ver o que vai acontecer então. Para eu negar essa afirmação, eu vou dizer o seguinte. Suponha P como sendo, suponha P um ponto tal que ele é a interseção
entre A e B. O que eu quero dizer com isso? Que existe um ponto B, um ponto P, perdão, interseção essas duas retas, ou seja, elas não são paralelas. Isso é minha negação. Se isso acontece, então eu tenho aqui, olha, a reta A, a reta B e aqui o ponto de interseção das duas. E eu tenho a mesma T aqui, ok? Bom, o que eu quero saber? Qual é meu ponto de partida com essa negação? Eu quero saber se alfa, sendo congruente a beta, implica que eu tenha o ponto P sendo interseção de A e B. Será que isso é possível? É isso que a gente vai ver agora. Bom, aqui eu tenho alfa, né? E aqui eu tenho beta. Ok? Bom, vamos ver se isso é possível. Pelo teorema que a gente agora há pouco demonstrou, a gente viu que em um triângulo, aqui eu tenho um triângulo, né? Olha aqui, olha. Eu tenho aqui um triângulo. Em um triângulo, o ângulo externo é necessariamente maior que cada ângulo interno não adjacente. Então, pelo teorema, eu vou escrever aqui, olha, pelo teorema do ângulo externo, temos o que nós temos? Necessariamente, alfa tem que ser maior do que beta. Não é isso aqui? Alfa tem que ser maior do que beta. Mas olha só, nós saímos que alfa é congruente a beta. Isso implicando em existência de um ponto P. A interseção B é igual a um ponto P. Mas se A interseção B implica nesse ponto P, se isso for verdade, então isso aqui implica que alfa é maior que beta. Olha só, que raciocínio aqui. Bom, deixa eu mostrar para vocês que eu acabei não filmando, né? Vou repetir aqui. Se alfa é congruente a beta, foi da onde nós partimos, né? Alfa congruente a beta. Implica que a interseção entre A e B é igual ao ponto P. Bom, pelo teorema do ângulo externo, se isso for verdade, eu tenho aqui esse ponto P, isso vai implicar que isso é um triângulo e alfa é maior que beta. Pelo teorema do ângulo externo, alfa, por ser ângulo externo, é maior do que beta. Então, olha só, eu saio de alfa congruente a beta e chego a alfa maior que beta. Como é que pode? Se alfa é igual a beta, implica em alfa sendo menor do que beta. Não pode acontecer. A gente chama isso de absurdo, não é? Por isso que é redução ao absurdo. Com esse absurdo, eu vou dizer o quê? Que isso que eu estava querendo provar aqui, ó, tá vendo isso aqui? Estava querendo provar é falso, ok? Agora, olha, se isso é falso, o contrário disso é verdadeiro. E qual é o contrário disso aqui? É o que a gente quer demonstrar. Alfa, se alfa for congruente a beta, então as retas A e B são paralelas. Logo, então eu posso concluir que logo, não é isso? Se alfa for congruente a beta, então a reta A é paralela à reta B. Certo? Bom, e isso é muito importante para a gente entender daqui para frente um monte de teoremas. Vou te mostrar resumidamente o que é isso. Dadas duas retas paralelas, melhor dizendo, dadas duas retas, A e B, e uma transversal T. Se esse ângulo aqui, ó, tá vendo esse ângulo aqui? Se ele for congruente a esse, necessariamente essas duas retas serão o quê? Paralelas. É isso que diz o teorema. Ok? Bem, o que é interessante também é que a volta também é verdadeira. O que é isso? A volta também é verdadeira. A gente partiu, olha, alfa, beta aqui, né? A gente partiu que se alfa é congruente a beta, então A é paralelo a B. Qual é a volta disso aqui? A volta é daqui para lá.
Olha o teorema, outro teorema. Já que eu estou mudando o sentido, né, de conclusão, então é o teorema. Agora, a minha hipótese vira tese e a minha tese vira hipótese. Olha, na hipótese de A ser paralelo a B, tá vendo? Então a minha tese é que alfa vai ser congruente a beta. E é verdade. Por quê? Nós temos um axioma, ou seja, uma afirmação indemonstrável, né, que diz que se eu tenho uma reta, vou chamar aqui de reta A, e eu tenho aqui um ponto, vou chamar de ponto B. Bom, só existe uma reta paralela a essa reta A e que passe pelo ponto B. Só existe uma, ok? Se só existe uma, olha aqui, se só existe uma reta, passando por aqui, se eu traço essa reta e traço aqui uma transversal T, tá bom? De forma que esse ângulo seja igual a esse, ora, pelo primeiro teorema que a gente acabou de demonstrar, se eu chamo esse de alfa e esse de beta, ó, necessariamente essa tem que ser paralela a essa. E só existe uma paralela. Se só existe uma paralela, ela só pode ser quem? A B, a reta B. Ou seja, se a gente consegue demonstrar esse caminho daqui para cá, agora de forma analítica a gente consegue pensar que daqui para a gente consegue concluir, melhor dizendo, que daqui para cá também é verdade. OK? Então, como é que a gente pode agora enunciar isso? Que dizer que alfa é congruente a beta é equivalente a dizer que A é paralelo a B. OK? Se esses dois ângulos aqui são congruentes, então essas duas retas são paralelas. E se essas duas retas são paralelas, então esses dois ângulos são congruentes. É isso que quer dizer equivalência. Retas paralelas cortadas por transversais, ou por uma transversal, gera ângulos alternos internos congruentes, está vendo? E a gente pode pensar o seguinte, para a gente fechar esse primeiro raciocínio desse teorema, que ele é muito interessante. Se eu tenho aqui retas paralelas cortadas por uma transversal, ó, vou chamar aqui A, B e T, ok? Se eu tenho aqui esse ângulo congruente a esse, olha, se eu chamo aqui de alfa, aqui de beta, tá vendo? Esse aqui também vai ser quem? Beta, já que eles são opostos pelo vértice. E esse aqui também vai ser quem? Alfa, já que eles são opostos pelo vértice. Mas são congruentes, ok? Então, todos esses vermelhinhos aqui, olha, são congruentes, não é? E se eu chamo esse aqui, olha, sei lá, vou chamar aqui de X, esse aqui também vai ser quem? X, porque são opostos pelo vértice. Mas olha só, esse X é igualzinho a esse aqui. Por quê? Porque eles também são alternos internos, tá vendo? Eu costumo dizer que alternos internos é como um Z, né? Se você pega um Z, olha aqui, esses ângulos aqui, agudos do Z, são congruentes se essa reta é paralela a essa. Então, se aqui é x, aqui também vai ser x. Ora, se esse é x, esse aqui também é x. Olha aqui que interessante. Então, na verdade, duas retas paralelas cortadas por uma transversal geram ângulos que são ou suplementares, olha, esses dois são suplementares, esses aqui são suplementares, tá vendo? Ou eles são congruentes. Só tem duas medidas aqui, ok? Bom, olha que interessante. A gente trabalhou com um teorema do ângulo externo, lá atrás, que diz que o ângulo externo ele é maior do que cada ângulo interno não adjacente. A gente também trabalhou com o teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal, dizendo que retas paralelas cortadas por uma transversal geram ângulos alternos internos congruentes, não é isso? E com esses teoremas a gente chega a um outro que é muito usado e que também vai gerar mais outro, né? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, que é o seguinte, é mais um teorema de ângulo externo, né? Se eu tenho aqui um triângulo
ABC. ABC. E um ângulo externo é... Esse teorema diz que o ângulo E é igual ao ângulo A mais o ângulo B. Esse E é igual a esse aqui, olha, A mais esse B. Como é que eu posso enunciar isso? Eu posso dizer que um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Isso em um triângulo, né? Teorema do ângulo externo do triângulo. Ok? Então, o ângulo externo do triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Certo? E esse não é difícil de demonstrar, não, é uma demonstração simples. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso pensar essa demonstração? Se eu fizer aqui mostrar aqui a reta suporte do segmento AB. Ok? Reta suporte do segmento AB. E agora eu vou traçar uma reta paralela a essa reta suporte, vou chamar aqui de R1. Eu quero uma reta paralela a R1 que passe pelo ponto C. Existe? Existe. A gente sabe que existe uma e somente uma. Então, olha aqui eu tenho R2, sendo R1 paralela a R2, está vendo? São retas auxiliares para a gente fazer essa demonstração. Ora, se essas retas são paralelas, então a reta suporte AC é uma reta transversal. Vê se não são. Vê se essa reta também não é transversal. Se isso é verdade, olha só o que está acontecendo. Retas paralelas cortadas por uma transversal geram ângulos alternos internos adjacentes. Olha só esses ângulos aqui. Olha aqui o Z, ó, Z. Então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é congruente a esse aqui. Vê se não é. Quem é esse aqui então? Mede quanto? Mede Azinho. Tá vendo? Agora olha que legal. Aqui eu tenho retas paralelas, aqui eu tenho outra transversal. Vê se eu não tem aqui. Se eu chamar aqui de T1, aqui vai ser T2. Aqui uma outra transversal. Se essa aqui é outra transversal, olha aqui, esse aqui, vou fazer com uma outra cor. Esse é o ponto P. Aliás, perdão, esse é o ângulo B. Tá vendo aqui o ângulo B? Esse ângulo B, ó, ele vai gerar um congruente bem aqui. Olha aqui um Z, tá vendo aqui, olha? Retas paralelas cortadas por transversais, olha aqui, alternos internos. Então aqui também vai medir quanto? B, esse ângulozinho aqui, perdão. Ora, esse ângulo ele é oposto pelo vértice a esse, ó, vê se não são. Esse e esse são opostos pelo vértice. Então se esse aqui é B, ó, esse aqui também vai ser quem? B, ok? Então aqui também é o ângulo B. Ora, agora claramente a gente consegue perceber que o ângulo E é a soma de A mais quem? Mais o ângulo B. Ok? Eu não fiz essa demonstração formal escrevendo aqui, porque no livro texto a gente tem isso tudo. Mas eu só queria mostrar a vocês que eu tenho como fazer isso. Olha aqui, ó, que interessante. Ó. A mais B dá o próprio E. Isso vale para qualquer triângulo. O ângulo externo, e olha, eu vou pegar um outro triângulo aqui. Por exemplo, esse triângulo aqui, ó. A, B, C. Quem é o ângulo externo em A? O ângulo externo em A é esse aqui, ó. Não é? Esse aqui, meu ângulo externo em A. Esse ângulo externo aqui, olha, esse é igual à soma do B mais do C. Se eu somar B mais C, quem eu acho? Exatamente esse externo aqui. Então, olha, aqui é o B mais C. Um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ok? Bom, e por fim, isso nos leva ao teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Olha aqui. Teorema da soma dos ângulos internos
de um triângulo. O que diz esse teorema? Que para qualquer triângulo, olha, dado um triângulo qualquer, A, B, C, a soma dos ângulos internos é igual a dois ângulos retos, ou é igual a 180 graus, não é isso? Dois ângulos retos. Esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, olha, é o ângulo raso. Aqui eu tenho dois ângulos retos, é isso? 180 graus. Como é que eu posso fazer essa demonstração? Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, prolongar uma reta suporte na base BC, ok? E vamos traçar as retas suportes, aliás, a reta suporte do lado AB e uma paralela ao lado AB passando por C, ok? Então aqui eu tenho, olha, paralelas, não é isso? Tudo bem? Aqui eu tenho o ângulo A, vou chamar de um tracinho. Aqui o ângulo B, vou chamar de dois tracinhos, vou representar, né? E o ângulo C, vou representar por três tracinhos. Agora, olha só. Se eu tenho aqui paralelas cortadas por uma transversal, olha aqui o que eu tenho, ângulos alternos internos. Olha aqui o meu Z, tá vendo? Quem é esse ângulo aqui? Exatamente como a gente fez antes, né? Quem é esse ângulo aqui? É o ângulo A. Não é isso? O ângulo A. Olha aqui, esse é o A, esse também é o A. E exatamente como a gente fez antes, se esse aqui é o B, quem é esse aqui? Olha. Se esse aqui é o B, quem é esse ângulozinho aqui? Olha, é B também. São ângulos correspondentes, né? Aqui, olha, são ângulos correspondentes. Bom, mas esse aqui não é o meu ângulo C? Se eu somo os três, aqui o B. Pronto, se eu somo os três, olha aqui o que eu tenho. A mais B mais C igual a 180 graus. Se você fizer um desenho num papel, recortar aqui com a tesoura, você vai ter um triângulo, não é isso? Para qualquer triângulo, se você corta aqui e junta essas três pontas, quando você juntar as três pontinhas, você vai ver que aqui vai ficar alinhado. Por quê? Porque a soma desses três ângulos é igual a 180 graus. Então, para qualquer triângulo, eu tenho que A mais B mais C, sendo A, B e C ângulos internos, igual a 180 graus, ok? Mais um teoremazinho para a gente trabalhar nos nossos exercícios.